Os jogos políticos de Westeros voltaram para a telinha no maior lançamento da história da HBO Max. Hoje eu comento sobre as minhas impressões sobre o primeiro episódio de A Casa do Dragão, série prequela de Game of Thrones que estreou na plataforma de streaming no domingo, dia 21. Se você quer saber o que eu achei desse primeiro episódio, se inscreve aqui no canal, dá um like e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. A Casa do Dragão ele é baseado no livro Fogo e Sangue, do George R. R. Martin, escritor da saga literária As Crônicas do Gelo e do Fogo, na qual foi baseado Game of Thrones. E o George R. R. Martin está acreditado como produtor executivo e co-criador aqui da nova série, o que já deixa a gente animado para pensar que a série vai ter uma base bem grande ali da obra literária. E também, enquanto George R. R. Martin estava ali como consultor do Game of Thrones, a série estava indo muito bem, Começou a desandar quando ele saiu. Essa primeira temporada, ela tá com 10 episódios e os showrunners são o Ryan Condal e o Michael Chaponic, que também dirige alguns episódios. E esse vídeo ele tá um pouquinho atrasado em relação ao episódio que saiu lá no domingo, porque eu não tinha me programado para fazer review de Casa do Dragão. Mas aí algumas pessoas me perguntaram nos comentários dos vídeos se eu ia trazer essa série, e aí eu fiquei pensando e eu acho que é um início digno para comentar a série aqui, viu? Aqui, a Casa do Dragão, aparentemente a gente também vai ter um Jogo de Tronos. Mas aqui as disputas estão bem mais no ramo intrafamiliar da Casa dos Targaryen. Inclusive, uma das frases ditas bem no início do episódio, que é a Casa Targaryen, ela tem o poder de se derrubar a si mesma, já diz pra gente que o negócio assim não vai ser fácil. Parece que vai vir bastante briga por aí. Aqui no primeiro episódio, a gente tá no 9º ano do reinado do Viserys I, no auge do poder dos Targaryen. A gente está acompanhando os preparativos e um torneio realizado para celebrar o nascimento do seu primeiro filho homem, que assegurará a sua sucessão ao trono. Já que, apesar dele ter uma filha adolescente, Rhaenyra, as leis de Westeros elas dão preferência para um sucessor do sexo masculino, o que colocaria o seu irmão, Daemon Targaryen, nessa linha sucessória. Mas, como a gente tá em Westeros, a gente sabe que as coisas não vão sair conforme o planejado e vai se formando então uma disputa pelo Trono de Ferro. E, como tudo que envolve os Targaryen, ela será bastante envolvida em fogo e sangue, que afinal é o lema dessa casa. Para uma série que está envolvida no universo de Game of Thrones, não tinha como não se criar uma expectativa e uma comparação com a série original, E eu acho que aqui os criadores da série, eles sabiam disso e na verdade eles souberam usar isso bem aqui no primeiro episódio, porque a gente tem um monte de referências do universo do George R. R. Martin, à série original, então a gente sente aquela conexão com esse universo e vai se ambientando a tudo aqui. Mas também a série ela vai nos apresentando aos personagens que aqui a gente não conhecia e vai nos mostrando quem são eles e dando um panorama dessas intrigas políticas e das relações dessa Westeros de 172 anos antes do nascimento de Daenerys. E o fato de no início do episódio ter essa marcação temporal desses eventos aqui em relação ao nascimento da Daenerys, que é uma importante personagem de Game of Thrones, já nos mostra que a série está querendo aqui nos colocar em referência àquilo que a gente já conhece, ao mesmo tempo que vai nos mostrar outros eventos, vai nos mostrar outras perspectivas. E olha, para mim funcionou muito essa estratégia, porque aqui todas as referências que a gente já conhecia nos puxam para esse universo novamente. Desde a música que toca ali no começo, que é muito semelhante à música da abertura de Game of Thrones, só com alguns acordes modificados, a presença daquelas árvores sagradas ou de elementos de religiões que a gente vê em Game of Thrones, de antepassados das famílias que a gente vê lá, como os Baratheon e os Stark, que é muito legal de ver, até porque muitos deles têm nomes parecidos ou nomes iguais a personagens que a gente vê lá na série original.
Assim como a gente vai ter aqui cenas de violência e cenas sensuais e mais explícitas também, como tem em Game of Thrones. Então, para mim, essas referências, ao mesmo tempo que elas fazem uma conexão com a série anterior e criam uma coesão nesse universo, elas também são um presente para quem estava com saudade de sentir aquelas emoções que Game of Thrones causava. E ao mesmo tempo ela vai nos matando a curiosidade de saber um pouco mais sobre o passado da Fortaleza Vermelha, de King's Landing e de Westeros, né? E principalmente da casa Targaryen, né, gente? Porque tem todo esse símbolo que é o dragão. Como não se sentir atraído para saber esse passado glorioso dessa casa com esses bichos míticos que ela tem como símbolo? Não só como símbolo, na verdade, né? Mas como instrumentos, como armas. E é muito curioso ver a ambientação que eles deram para a Fortaleza Vermelha, ocupada por uma outra família. Parece que ela tá um pouco mais escura, mais dark, e eles puseram alguns lustres com chamas, realmente com fogo, que ficou muito bonito e faz muito sentido para a família que está reinando aqui. A gente vê muito mais vermelho e preto, afinal são as cores do Targaryen também. E aqui a gente vê todo o cuidado realmente com o figurino também e esses detalhes, assim como a gente viu na série original. Nesse ponto, uma das poucas coisas que me incomodaram foram o CGI, enquanto a Rhaenyra estava andando no dragão por cima de King's Landing, que para mim ficou bem claro que a cidade ali não era de verdade, apesar que as locações aqui da série incluem lugares como Espanha, Portugal e na Inglaterra também. Outro ponto que eu pude perceber é que os personagens complexos e tridimensionais continuam por aqui. O episódio até faz a gente criar julgamento de valor sobre alguns personagens no começo, mas ao decorrer da sua duração ele vai nos mostrando outras facetas dessas mesmas pessoas pra gente já ficar ali com aquela dúvida se a gente vai torcer pra quem. E aqui eu poderia citar o próprio rei Viserys I, mas também o que mais me chamou a atenção nesse sentido foi a mão do rei Otto Hightower, que no começo do episódio me pareceu uma pessoa super nobre, super confiável, até porque aqui eles põem ele como um contraponto ao Daemon Targaryen, que no início é mostrado como essa pessoa super violenta, imprevisível, mas ao decorrer do episódio a gente vai ver que Hightower ele não é assim tão certinho e pode ter umas atitudes meio inescrupulosas. Assim como o Daemon Targaryen, apesar de parecer que realmente vai ser uma pessoa bem violenta, ele tem algumas cenas em que ele é um pouco humanizado e a gente vê ele mais frágil. E o elenco aqui de Casa do Dragão, a sua maioria também não são atores tão conhecidos do grande público. E eu destacaria aqui a atuação da atriz que faz a Rhaenyra, a Millie Alcock, assim como Rhys Ifans, que é a mão do rei, o Otto Hightower. Mas também me chamou muita atenção Rhaenys, a rainha que não foi, e seu marido Corlys Velaryon, interpretados pela Eve Best e pelo Steve Toussaint. E eu acho que daqui vai vir muita coisa interessante nos próximos episódios. E também a atuação do Matt Smith como Daemon Targaryen. Então, como um primeiro episódio de série, a gente vai aqui ser apresentado, né, para esse panorama político e vai ser apresentado pelos personagens e suas relações. Aos dragões foram dedicadas algumas, mas poucas cenas. Mas isso não quer dizer que a série deu pouca importância a eles no poder dos Targaryen. Num dos melhores diálogos do episódio para mim, o Viserys fala para Rhaenyra como esse controle dos dragões sobre os Targaryen é grande. E esse mesmo diálogo ele faz uma referência direta à trama de Game of Thrones, que para mim foi escrito de uma maneira genial. Sem falar que o local onde esse diálogo se dá um significado ainda maior para ele. Então, pessoal, essas foram as minhas impressões sobre o primeiro episódio de A Casa do Dragão. Ela ainda tá naquela sombra de Game of Thrones, mas acho que mostrou potencial para se construir como uma nova narrativa. Pelo menos eu fiquei bastante curiosa em saber o que vem por aí. E esse foi o primeiro vídeo que eu faço comentando sobre episódios de séries. E inclusive, né, deixem um comentário aqui se vocês gostaram, deixem um like também, mas me contem assim, se vocês gostaram desse formato, ou se vocês achariam mais legal fazer uma análise com spoiler, pra gente ir conversando mais a fundo sobre o que aconteceu no episódio.
E aí, se vocês gostarem desse aqui e der certo de eu fazer outros vídeos comentando sobre a série, aí a gente vê outro formato também que seja bem legal, tá bom? Então comentem aqui o que vocês acharam do primeiro episódio de A Casa do Dragão, se vocês são fãs da série original também, qual o personagem preferido de vocês, e aí eu conto nos comentários quais são os meus também, e aí a gente vai conversando nos próximos vídeos, tá bom? Então, até a próxima!